tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de abril de 2013, terça-feira. É o último dia do mês. O verbete é de número 2643. Tem 6 páginas, 52 logias e 15 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhe, que tem 11 máximos. O tema é Código Pessoal de Parasegurança. A especialidade é experimentologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Celso, que está ali muito bem assessorado hoje. Definição. O Código Pessoal de Parasegurança é o conjunto de normas e medidas paraprofiláticas fundamentais no paradireito, empregado pela consciência lúcida homem ou mulher, com o objetivo de evitar, prevenir ou mitigar eventuais situações multidimensionais difíceis, danosas ou perigosas. O holopensene da autodefesa energética em qualquer dimensão existencial. A autopensenização qualificada pela cosmoética. O holopensene pessoal da segurança lúcida. A retilinearidade pensênica para a segurança. Os ortopensenes, a ortopensenidade. O holopensene do alerta parapsíquico. A autovigilância ininterrupta. A sensação de segurança. A segurança íntima nos procedimentos. A expansão da segurança pessoal. A autoverificação permanente da intencionalidade pessoal. A cosmoética vivenciada em alto nível. O ato de não pensar mal de ninguém. A desperticidade. A mente sempre alerta. A impunidade, a intimidade tranquila. A depuração dos hábitos sadios. A segurança emprestada, que é a consciência acompanhada. A autodisciplina dos horários. A auto-organização das rotinas úteis. A autoconscientização multidimensional, a autoparapercepção, a pangrafia, a parasegurança garantida pelas ações dos amparadores de função, os parasentinelas nas ações de vigilância, a bolha de segurança energética, a inspiração extrafísica, a intuição do amparador extrafísico, as conexões entre as consciências e consciências engajadas no máximo mecanismo multidimensional interassistencial. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico sobre categorias. As ações no âmbito do Código Penal, o Código Pessoal de Parasegurança, podem ser praticadas em 3 estados conscienciais listados aí numa ordem lógica. Tem também o tópico das máximas, com 5 máximas do paradireito, condizentes com o Código Pessoal de Parasegurança. E tem ainda, por último, aqui, o tópico da taxologia, com 10 posturas do âmbito do Código Pessoal de Parasegurança, a serem adotadas pelas consciências lúcidas de modo habitual. Vale a pena ver também esses detalhes dos 10 aqui desses itens. Na remissiologia, nós temos aí, nos 15 verbetes, destacamos 5. Alerta consciencial, autodefesa energética, autovigilância ininterrupta, para interceptação desassediadora e taxologia da segurança. Frase enfática. O Código Pessoal de Parasegurança é oriundo da progressão instinto-razão-autodiscernimento até o monitoramento pessoal permanente, qualificando a consciência em mini-peça assistencial. Você já tem Código Pessoal de Parasegurança? Reconhece a importância da autovigilância ininterrupta na evolução consciencial? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora aqui a mega análise com João Paulo são 20 itens. Norma, alerta, autovigilância, autodefesa, autonomia. Atenção para proteção, para precaução, autoconscientização, encapsulamento. Autocentramento, omnimonitoramento, omnipreventividade, imperturbabilidade e hiperacuidade. Para a tecnologia, para profilaxiologia, para percepciologia, autodespertologia e autossinaléticologia. O verbete hoje do dicionário é eventologia. São 2 páginas. Agora, a gente chama a atenção que ele tem 53 itens destacáveis. E o que é importante aqui é na premissa o que chama a atenção
para 10 folders ou impressos de divulgação de palestra, cursos e congressos, que foi num determinado dia de 2001, que a gente olhou no painel dos desafios na recepção do CIEC. Por aí a gente tem uma noção do processo da eventologia. São 10 itens que eu selecionei, tudo baseado em numerações, de propósito. Só para ver o tanto de eventos que havia na ocasião. E lá todo dia tem, é só a pessoa chegar lá. São dezenas. Professor, na sua opinião, qual foi o principal motivo da China ter deixado de ser um país exemplar para ter se tornado o que é hoje? Qual teria sido o ponto de virada? Em que época isso teria acontecido? Olha, o problema todo é o seguinte, você precisa de ver que lá houve o processo da explosão demográfica. Quando tem gente demais, as coisas nem sempre ajudam e cria problema em tudo que vai fazer. Agora, de qualquer maneira, ela dá exemplo para muita gente. Por exemplo, lá tem 1.300.000.000 de habitantes. Não tem país nenhum com esse monte de gente. E outra coisa, eles estão fazendo força para sobreviver. E estão na ponta em matéria de certos processos de economia, etc. Tal. Então, se diga com calma. Professor, segundo reportagem da Folha de São Paulo de ontem, os Estados Unidos são o principal destino de armas de fogo do Brasil. A maior parte vendidas no governo Lula. O Brasil foi o líder das exportações para o país em 2011, à frente da Áustria. Uma vergonha nacional. Qual a influência desse fato no holocarma brasileiro, como nação da qual pertencemos atualmente? Como reverter esse quadro lastimável? Precisava do povo se conscientizar, mas a turma fica doida por dinheiro, acaba levando o negócio pelas armas. E os Estados Unidos, eles são os primeiros a, vamos dizer, influenciar, incentivar, estimular essa situação. Então, dá no que deu. Vamos ver se as novas gerações caem, pelo menos a autoconsciência a respeito de arma. Eu entrego aí o nosso professor Celso para o professor Arlindário agora. Celso, aqui na página 8, primeira e segunda linhas, se puder dar uma geral, por favor, na segurança emprestada. Segurança emprestada, nós colocamos aqui justamente no processo das pessoas, normalmente elas têm um certo receio, um medo de ir em determinado local, ela só iria acompanhado. Eu te convido, por exemplo, eu quero descer até a holoteca durante a noite, mas eu tenho receio, não gostaria de ir sozinho. Então, você normalmente diga, não, eu te acompanho. O que acontece? Você cria uma confiança maior em si mesmo, né, com esse acompanhamento, é isso que eu quis dizer. Para todas as atitudes, de certa forma, que você tem alguma dúvida e alguém faz um acompanhamento, você tem essa oportunidade de você adquirir essa confiança. Aqui na parafatologia, penúltima e última linhas, né, na parafatologia, a autoconscientização máxima do paradireito e do paradever. Aonde? Poderia repetir? Na parafatologia? Parafatologia, penúltima e última linha. A autoconscientização máxima do paradireito e do paradever. É aplicação prática, né? O paradireito, como nós falamos, o princípio básico do paradireito é a cosmoética, né? Então, se você aplicar a cosmoética nas suas ações, né, e no seu paradever, isso vai expandindo. A partir da hora que você aplica a parasegurança ou a segurança em si mesmo, isso tende influenciar o restante do grupo que está em volta. O seu exemplarismo, né, seria como se um paradever. Nós temos exemplos disso na CCCI, né, que algumas pessoas são exemplo nesse sentido. Então, chegar no horário certo, a partir da hora que você inicia o processo de chegar, o grupo inteiro se sente até envergonhado em não chegar no horário marcado, né? Então, é a questão da cosmoética e o dever. A retilínea de pensamento ajuda muito nisso. Tá, obrigado, hein? Professor, até que ponto os remédios antidepressivos, como a sertralina, rivotril e fluoxetina, podem prejudicar a sinalética parapsíquica?
Olha, às vezes isso aí rebaixa o processo de lucidez da pessoa e realmente influi nos problemas de parapsiquismo. Agora, tudo depende do nível do paciente. Quem está tomando o remédio, a dosagem que tem, há quanto tempo, o que é que a pessoa tem, por que ela está tomando o remédio. Então, tem que examinar cada paciente. Agora aqui, Alver Betógrafo. Em Proverbiologia, página 7, você colocou segurança, responsabilidade de todos nós. Porém, na sinonímia, todos os itens possuem o termo auto e pessoal. Como posso ser responsável pela segurança de alguém que se recusa a usar o equipamento de proteção individual e está lá no alto de um andaime? Bom, eu vejo o processo, a falta de lucidez de quem não usa o equipamento, em primeiro ponto, né? Ele não consegue... Eu fui presidente de uma CIPA, onde tinha 1.800 funcionários, operários, para você ter uma ideia. Quando tinha um negócio desse, eu reunia todo mundo da área e dava uma geral. Aquele que não usar o negócio vai ter comigo diretamente, porque eu estou inspecionando vocês. O negócio nunca mais teve tanto processo lá. Devido a isso. Então, tem que reunir o povo e falar. Da área, tem que ser cada um, porque lá era gente demais, muitas áreas. Então, eu pegava aquele sistema e falava para todo mundo dele. Eu acho que o processo é mais ou menos esse. No militarismo, você normalmente tem que usar um colete à prova de bala. Aquilo é muito pesado. No verão, então, um esquenta demais danado, e é pesado. Muita gente não gostava de usar. Daí... Existe a necessidade de acontecer alguma coisa para mais desses coletes são os criminosos. Exatamente. Da Atena vive falando isso. É verdade. Você tem razão. Agora, aqui em Parafatologia, página 8, linha 2. Como funciona a parasegurança garantida pelas ações dos amparadores de função? E também, logo em seguida, os parasentinelas nas ações de vigilância. Parafatologia, página 8, a linha 2. A parassegurança garantida pelas ações dos amparadores de função. Esse é um processo que normalmente ocorre muito em dinâmicas, né? Ou cursos de campo. Quem é responsável pela segurança tem normalmente insights de ações que devem ser realizadas com antecedência, ou de momento. Eu acho que esse exemplo cairia muito bem aqui, no sentido de... A última foi em Brasília. O local onde o IPCOM ficaria tinha um ar-condicionado. E aquilo mexeu muito. Eu disse, pô, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Fui lá e solicitei para o rapaz, disse, tem condições de tirar? Não, é difícil. Eu disse, não, eu ajudo, vamos tirar. A hora que ele puxou, estava totalmente solto o ar-condicionado. Então, o processo é mais ou menos esse. As informações chegam, você tem que estar atento para esse tipo de informação. Então, quem trabalha como monitor de qualquer dinâmica, de qualquer atividade, tem que ficar bastante atento. As informações vão chegar de forma bastante sutis, muitas vezes, mas com muita intensidade. Agora ele está falando também sobre os parasentinelas nas ações de vigilância, é justamente isso, né? Exatamente. O que o senhor comentou ontem, né, dos parasentinelas que ficam na rua cosmoética, que não deixam as consciências chegarem no tertuliário, né, ou dentro do CAEC. Mas veja, tem o caso lá da nossa amiga, que ficou minha amiga por causa disso. Ela ia fazer os negócios nos aeroportos e para fazer aquela simulação, para o povo ser atingido, etc. Sempre acontecia um acidente bravo, com o povo que estava trabalhando, não tinha motivo. Então, ela ficou encasquetada e apareceu aí. Aí eu falei assim, então me dá todos os dados, como é que é, quando é que vai ser o próximo aeroporto, etc. Tal. E colocamos e comecei a trabalhar com a TENEPS. Nunca mais teve acidente. Então, ela ficou minha amiga. De vez em quando ela aparece aí, foi depois dessa. Ela era a chefona do problema da segurança, aquele monte de gente da aeronáutica, o povo todo sabe como é que é. Uhum. Agora, professor Celso, em tecnologia, página 8, primeira linha, como seria a técnica da autovigilância ininterrupta? Todas as ações que nós
assumimos no dia a dia, né? Qualquer ação diária, o simples fato de você dirigir seu veículo, né? O simples fato de colocar o cinto de segurança, a forma como você anda na rua, né? Com os cuidados que você deve ter, eu acho que dentro desse processo aí nós poderíamos aplicar o que está na taxologia, que seria antecipação, né? A gente tomar alguns cuidados no processo de antecipar as ações, né? Os cuidados, a anti-reatividade, né? Se alguém faz alguma provocação mais séria, principalmente de veículo, aqui em Foz do Iguaçu nós temos o pessoal que tem uma dificuldade muito grande de dirigir, né? Eu não sei como é que o pessoal tirou a carteira, então a gente tem que tomar bastante chá de camomila antes de dirigir, porque é muito difícil você não ficar irritado. Mais perigoso vezes, é sempre o outro. Exatamente, esse é o processo. Então, a atenção também é bastante importante, a autoproteção, o detalhismo, equilíbrio, esquadrinhamento. O esquadrinhamento eu acho importantíssimo para qualquer ação, né? Você vai entrar em algum local, o local de poder que você quer sentar, né? Restaurante. Esse aqui que eu dou, não sei quem é que está com o microfone. É você. Eu acho que a taxologia tiraria todas as dúvidas nesse sentido aí. Celso, na página 8, parafatologia, sexta linha de baixo para cima, você coloca o paradiagnóstico. Para diagnóstico é mais ou menos o que eu informei com antecedência, né? Você perceber alguma coisa que pode acarretar numa ação numa ação que afetasse você, alguma influência mais negativa contra você. Eu acho que esse processo está mais ligado com esse diagnóstico. A atenção dividida, você consegue perceber. Tá bom. E a continuação, daí na parafatologia também, sétima linha, de baixo para cima, anulação do fluxo de inspirações baratrosféricas. Sétima linha. Esse processo, a anulação, você, a partir da hora que você trabalhar com as suas energias e com o processo de talvez de encapsulamento, que são técnicas que você aplica, você tranquilamente você diminuir essas ações da baratrosfera, vamos dizer, né? Celso? Pois não. Ali na primeira página, na estrangeirismologia, se você puder dar a tradução desse lema, esse primeiro aí. O primeiro? Você lê e você o traduz. primeiro está em alemão. Quem souber alemão, por gentileza, me ajude. Eu estou deixando para você ler, hein? Tá. Mas o primeiro está em alemão, o significado seria estar alerta, se precaver e ser cauteloso. E se você puder falar também ali na sindromologia, na página 9, na segunda linha ali, a síndrome de Balint. Não sei se é assim que fala, Balint ou Balint. O síndrome de Balint é a desatenção. Então, o processo mais ou menos é aquela pessoa que pega o celular, vai andando na rua e não está nem se preocupando e tenta atravessar a rua. Então, é o processo mais ou menos desatenção. Essa é a síndrome, né? É o pessoal totalmente desatento. Ela faz tudo sem enxergar o que está à sua volta, o que está acontecendo à sua volta. Aí compromete toda a segurança, né? Dela segurança e dela, e de em particular. outros, né? Também, né? E aí também ali na parafatologia, na página, na linha, na verdade, na nona linha. Qual página? Página 8, parafatologia. Nona linha. Os sistemas de parasegurança do maximecanismo interassistencial multidimensional. Está bem no meio aí. Os sistemas de parasegurança.
Esse processo de maximecanismo interassistencial é o envolvimento no processo maior. Ele não é mais individual, ele se torna mais coletivo. Quando se desenvolve o processo, ele se amplia para um universo. Então, o processo, eu acho que como exemplo nós poderíamos dar a Cognópolis, que é mais ou menos nesse sentido, né? Nosso nível de pensamento é diferente do público lá de fora. Isso a gente nota quando nós saímos daqui. Quando nós vamos para o centro da cidade, é diferente do Holopensene. Então, o nosso Holopensene está desenvolvendo esse processo. É a ampliação do processo. E você acha que dentro desses sistemas de parasegurança, assim, do maximecanismo, seria assim, algum elemento, ou algum conjunto de elementos que são organizados pelos amparadores ou a equipe extrafísica para que esse maximecanismo ele funcione? Eu acho que o exemplarismo individual de cada um é que vai ampliar esse processo. A partir da hora que eu tomar alguns posicionamentos e você toma o mesmo posicionamento, um terceiro toma o mesmo posicionamento, isso vai fortalecendo o ambiente. Então, é o mesmo processo da segurança. Se todos, em algum momento, dentro da CCI, durante algum tempo, exteriorizarem energia com o sentido de bloquear toda a Cognópolis, isso vai se ampliando, ele vai se fortalecendo. É que eu fico pensando assim, se um falhar, quem é o plano B? Se o B falhar, quem é o C? Né? Me vem muito essa ideia, não sei se você pensa assim também. Eu acho que daí é uma questão, existe uma força maior, o plano B ele pode ter, mas eu acho que a influência do extrafísico sobre nós é bastante otimizador nesse sentido. Então eu vejo, ele pode estar falhando, mas você também tem que você não pode deixar de assistir aquela pessoa, ou de procurar que ela se estabeleça dentro do processo de cosmoética, de não pensar mal de ninguém, alguma coisa desse sentido. Aqui. Por favor, na página 7, em Fatologia, você poderia falar um pouco mais, eu não sei se já foi falado, sobre a autovigilância ininterrupta. Como é que a gente pode desenvolver essa autovigilância o tempo todo, 24 horas, 7 dias por semana? As pessoas normalmente não têm o sistema de alerta de cada uma delas. Por exemplo, você vai andar numa determinada rua. Qual é mais interessante você procurar andar? Avenida Brasil, vamos dar um exemplo de Foz do Iguaçu aqui. Okay, Eu prefiro andar na Avenida Brasil, porque tem muito mais público do que andar numa rua transversal 3 ou 4 quadras abaixo desse processo. Se você prestar atenção e parar num determinado ponto da Avenida Brasil, você vai conseguir enxergar quem é o marginal, quem é o punguista. Você consegue identificar, é uma questão de você ficar alerta para esse processo. É a mesma coisa, a sua bolsa está jogada para trás lá, certo? E alguém está andando atrás de você. Vem uma sinalética para você e diz, opa, mexeu comigo. Pô, para na primeira loja e deixa a pessoa passar. Entendeu? Entendi. Ou fica, olha, shopping, é a mesma coisa. Alguma coisa atrás de você, o salto, um sapateado atrás, te dá um alerta. Fica atento que tem alguma coisa. Então, esse sistema de alerta é a mesma coisa. Veículos, está dirigindo o veículo. Normalmente, a nossa tendência é se preocupar com o veículo da frente. Sim. A minha preocupação é estar olhando para o motorista, porque a tendência, ele vai me indicar o que ele vai fazer. Sim. Normalmente, ele vai fazer, se te chamar atenção, olha para o motorista. A tendência dele é tentar virar, dar sinal para a esquerda e vira para a direita. Tá. Então, são coisas sutis, mas você precisa ficar atento o tempo inteiro. Por isso, esse ininterrupto lá tem que ser, não pode ser patológico. Sim. Tá? Você tem que... no dia a dia não tem como informar. As pessoas têm que criar esse sistema de alerta e de parasegurança pessoal. Esse é o mais importante. É como se fosse, então, uma valorização daqueles pequenos sinais. Né? Exatamente. Aconteceu comigo há algumas semanas um caso bem curioso, que eu acho que talvez possa ilustrar, não sei se é por aí. Eu estava conduzindo numa via isolada, não tinha carro nenhum, todos os carros estacionados, e eu ia cruzar uma avenida movimentada.
E aí, um pouco antes do cruzamento, eu recebi uma ideia. Reduz. Deu só o tempo de reduzir e o carro passou voando, né? Que era... Então, o pessoal... Na realidade, eu estava numa avenida e a outra não era uma avenida preferencial, mas a pessoa passou. Então, acho que é isso que você fala, né? Mas esses sinais de alerta é que todos nós devemos ficar atentos, né? Estrada é o mesmo sentido. Às vezes a gente fica muito brabo, né? Você está dirigindo uma estrada, tem um bloqueio. O teu carro é bloqueado. Por que será, né? Sim. Todo mundo passou, menos o teu. Você fica muito bravo. Será que mais adiante não poderia ter acontecido se você passasse? Então, essa sutileza, a gente também tem que ficar atento e mais relaxado para as atitudes, né? O que eu digo, um veículo em alta velocidade, o som alto, diminua a velocidade, joga para a tua direita e deixa todo mundo passar. A entropia foi criada já. Se aquilo mexeu com você, está mexendo com muito mais gente. E muita gente já está ficando mais revoltada com aquele som alto ou com aquele elemento que está em alta velocidade. Então, joga para a direita. É difícil fazer isso? Claro que é difícil, mas você vai ter que fazer para que deixa passar. Não é comigo, essa entropia não é comigo. Então, o processo entrópico é muito relativo nesse caso. E a gente tem que ficar atento. Os locais mais limpos, mais organizados, te dão uma segurança maior. Quando você vai para um local mais sujo, aquilo já te dá um mal-estar. Esse mal-estar, você tem que fazer a avaliação. Tá ótimo. Então, o processo de estar atento, vou jantar lá saiu no Paraguai à noite. Será que é viável isso? Não dá para comer um sanduíche em casa, às vezes? Talvez seja mais seguro. Entende? Você tem que fazer essas avaliações, né? Sim. Muita gente acaba, não, vamos nós duas lá. Vai duas mulheres jantar no Paraguai ou na Argentina à noite. São países estranhos, sabe? Você não sabe se vai ser abordado. Então, você vai ser abordado lá, daí cadê o seguro, né? Sim. E normalmente tem que ser pago. Não pagou, já fica o carro retido, uma série de coisas. Então, evita-se uma série de sabores, né? A gente tem que pensar muito. Nós, hoje, a violência está por aí. A gente tem que ficar mais atento. Cabe a nós, então, achar que não vai acontecer comigo é um erro. Eu acho que a gente tem que pensar e estar preparado. Dentro da área do urbanismo também se fala para a gente privilegiar os locais mais iluminados, mais limpos, né? Tranquilamente. Então, esse processo do urbanismo, a gente pôde notar em Curitiba, tinha uma rua chamada Riachuelo, que era um prostíbulo, e ele foi todinho remodelado. Então, os casarões foram arrumados, os hotéis foram fechados e foram abrindo lojas de grife, com iluminação. Isso deu outra vida. Então, aquele ambiente entrópico acaba se diluindo. Bacana, obrigada. Fabiana, só para complementar, porque eu acho bem interessante. Obrigada, está ligada. É assim, é um hábito que é engraçado, porque eu também não tinha esse hábito de olhar direitinho para onde eu estou andando e tal. Então, eu achava o cara muito esquisito, né? Eu falava, poxa, mas por que ele fica pensando nessas coisas, assim, né? Aí eu comecei a entender o seguinte, que com o passar do tempo, né, com a convivência, que, no fundo, a gente está mais acordado, entre aspas, para viver o momento presente, o real. Porque, às vezes, a gente usa, né, o trânsito para pensar no que você tem que fazer depois, organizar a agenda, um monte de coisa a gente faz ao mesmo tempo, né? A mulher tem mais tendência a fazer isso do que homem. Sim. Então, assim, quando a gente para pensar e se concentrar no que você está fazendo aqui, agora, no momento presente, só no real, você naturalmente já desenvolve um pouco desse lado de ficar pensando no trajeto, no que está acontecendo em volta. O motorista achava muito engraçado, mas ele não está dando seta, mas ele vai entrar para a direita. Ele entra para a direita. É impressionante aquilo. Então, a gente fica observando e dá certo, né? Na verdade, é isso. Mas você está atento ao que você está fazendo, né? Eu, pelo menos, vivia pensando aqui uma outra coisa lá, e tá, mundo da lua, como a gente costuma dizer, né? Aí é bem mais difícil da gente ter essa questão da autovigilância ininterrupta. É interessante que a gente vai desenvolvendo essa pequena lucidez que faz diferença no dia a dia. Você começa a olhar diferente, né? Como se passasse um scanner em todas as situações. Uma das coisas que me chamava muito a atenção é que, normalmente, em curso de campo dinâmico, a gente acha que o EPICOM é que tem que fazer todo o processo. Sim. E a equipe de amparador também. E as coisas não são assim. Nós temos que tomar algumas atitudes para que as coisas possam funcionar melhor. E é você que tem que tomar aquela atitude muitas vezes, não é nenhuma outra pessoa. É você que tem que estar alerta para desenvolver esse processo. Então, é muito importante isso também nesse processo de segurança. Ok, obrigada. Pior. Aqui na página 8, na quarta linha de baixo para cima, você coloca o risco calculado.
Você pode comentar? Risco calculado. Eu vou dar como exemplo a questão de uma cirurgia. Normalmente, os médicos, quando vão fazer uma determinada cirurgia de grande porte ou que possa afetar a vida da pessoa, normalmente ele vai calcular esse risco, ele vai informar esse risco. Então, quando você vai fazer, outro exemplo, né, é aplicação na Bolsa de Valores, você tem um risco calculado, você sabe disso. Você sabe que pode perder muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro. Então, você também tem. Isso tudo é segurança. Então, todos os nossos processos também têm que ser avaliados nesse sentido. Deixa eu aproveitar e perguntar mais um aqui. A sintomologia, você colocou duas síndromes que eu queria saber a relação. Você colocou a síndrome da dispersão consciencial. O que você vê disso aí em relação à parasegurança? Na sintomologia, página 9. Síndrome da dispersão consciencial, a primeira. A primeira que eu quero saber, né? E a terceira da lista. Essa síndrome aí é a questão da alta desorganização. Então, a pessoa não consegue se organizar nem para chegar no horário. Ela tem esse processo. Ela tem que chegar às 15 e ela sai às 10. E ela acha, saindo às 10 minutos antes, ela acha que vai chegar às 15 para um determinado horário. Então, a alta organização é completa nesse sentido. Então, esse processo, ele deixa... As coisas não funcionam, você não se organiza, você não tem segurança, você é relaxado, você é desorganizado e as coisas não funcionam, por isso que eu coloquei. Tá bom. E qual a relação da síndrome do Peter Pan? Esse aí é Infantilismo. esse aí é o processo da pessoa que acha que está num outro mundo, é tudo maravilha, nada vai acontecer comigo, ela não se organiza, ela é desorganizada, a vida dela é assim mesmo e vai continuar assim mesmo. Tá bom, obrigada. Celso, agora uma pergunta que não está dentro do verbete aqui. Eu vejo muito em condomínio ali, portaria. Tem o meu também, mas pode ser fora, pode ser qualquer condomínio. Quem fica ali, o guarda, o porteiro, ele não teria que ter uma maior segurança ali, porque se vier alguém, domina ali, entra no condomínio, coisa mais fácil, né? Se vier uns assaltantes, aliás, em São Paulo e outras cidades acontece muito isso, eles dominam a portaria e fazem miséria. E aqui, ou outros condomínios, pode acontecer isso. O que você acha disso? A segurança do porteiro ali, mas que também ele funciona como vigilante, né? Não sei. Veja só, esse processo aí é muito delicado. A mão de obra não é especializada. Eles não são preparados nem para ser porteiro. Essa é a grande operação. Em São Paulo, as coisas estão sendo desenvolvidas de uma forma diferente, com o uso de aparelhagem, de técnica, de vídeo, de câmera, uma série de outros detalhes. Quando o marginal consegue entrar num condomínio, muitas vezes a culpa é dos próprios condôminos. Então existe uma pressão em cima do porteiro também. Por isso que eu digo, se ele for um bom porteiro, ele não aceita as regras que forem estabelecidas, ele vai cumprir. Essas regras devem ser estabelecidas, com o apoio de quem seja o gerente ou o administrador do condomínio. Não sei se está conseguindo me entender. Também na segurança de onde ele fica. Ser alguma coisa blindada, eu não sei. Não, eu acho que o local onde que ele fica tem que ser com vidro blindado, né? Não dá mais para você ter um condomínio que não seja. Você tem que dar segurança para ele. Que qualquer um vai chegar e dizer assim, abra o portão, senão eu vou atirar. E o vidro é o normal. E daí? Ele vai abrir. Ele vai adentrar. Agora, se o vidro for blindado, ele diz, não vou abrir e acabou. Você vai pegar o telefone e vai acionar os órgãos de segurança. Esse é um processo. Agora, a questão nós somos vulneráveis hoje, tenha certeza disso. Nenhum dos condomínios aí tem uma garantia total. Mas é geral, fora também. Porque há necessidade, nesse sentido também, quem está como vigilante, o guardião de uma guarita, ele tem que estar
com as costas também resguardadas. Ele tem que saber que alguém tem que chegar em 2, 3 minutos para poder apoiar em qualquer situação de emergência. Então isso vai fortalecer o processo dele também. Se tiver alguma coisa regular, ele pega um telefone, pega um HT e já vai chamar quem tem direito para que venha apoiar. Agora, se ele ficar muito isolado, eu acho que as coisas se tornam muito mais difíceis. Agora, eles podem entrar também quando o carro entra, o cara entra atrás também. Então, eu vou dizer uma coisa, quando eu falo da preparação, eu talvez consiga entrar em qualquer condomínio, aqui sem fazer esforço nenhum. Pela porta da frente, com o meu carro particular, eu entro lá dentro do condomínio, não tem problema nenhum. E ele vai abrir a porta para mim. É só uma questão de conversar. Se você conseguir fazer uma boa conversa com o porteiro, você consegue entrar sem problema nenhum. É só você dizer que é uma emergência, que fulano de tal estava desmaiado dentro de casa, que eu preciso ir lá, não sei o quê, mas quem é você? Não, eu sou parente, não sei o quê, e você vai acabar entrando. É um processo fácil, de certa forma. Essa preparação que eu digo, ele tem que estar totalmente amparado. Quais as regras do jogo? Não entra ninguém sem autorização. Não entra ninguém sem autorização. É um processo, isso tem que ser, e os condôminos têm que apoiar ele totalmente. Agora, era minha irmã, você não sabia, já mete a boca no cara, o cara já fica lá, coitadinho, né? Já não quer nem saber que entre todo mundo, eu não vou ficar me expondo, é mais ou menos por aí. Eu vi esses dias, não sei se você viu uma reportagem na televisão, o cara ia de bicicleta para roubar outras bicicletas, que ele ia com a bicicleta. E várias vezes foi filmado, tudo, ele continua roubando bicicleta. Assim. O processo é razoavelmente fácil, né? Normalmente, no meu prédio lá, nós temos 2 portões, como se fosse aqui, que nem um CEEC. Um entra, daí você coloca o carro para depois abrir. Não funciona, está lá, um fica parado. Porque o condômino, ele diz, eu não vou ficar esperando fechar um portão para depois abrir outro. Então começa a encheção de saco e aquilo se desativa. Imagina se for fazer no SEC, tem 2 portões ali, vamos chegar e clausurar o carro ali. A fila onde vai parar lá na Cosmoética no domingo. Então fica mais difícil. Então você pode adotar outro tipo de procedimento. Cada um tem um controle automático no seu veículo. Chegou próximo, abre o portão e vai passando. Outra coisa que eu não vejo, a pessoa, tanto na portaria quanto nas casas e apartamentos, tem um problema de assalto, roubo, ele aperta um botão para acionar. Você parece que não tem, né? Não precisava nem ligar, ele apertaria um botão. Eu já vi isso em banco. Botão de pânico? Eu vi em banco, funcionava isso, que eu trabalhei em banco em São Paulo. Aperta um botão lá, a segurança vem rápido. Não, ele pode ser, ele tem acionamento em alguns. Hoje em dia você pode implantar isso nos condomínios. Se houver alguma coisa, o porteiro pode chegar e acionar, e aciona em todas as casas um botão de pânico. No edifício é a mesma coisa. O problema é que a tendência nossa é o seguinte: se alguém bater na tua porta no edifício, é você abrir a porta. Você vai achar que teu vizinho, alguém do condomínio, ou o síndico que quer fazer alguma proposta, e você vai abrir sua porta. Então, quando há assalto, vai de apartamento para apartamento nesse sentido. Bate lá, a pessoa abre, quem é? Olha, vim só entregar o documento, e você vai abrir. Quer dizer, não é o caso de abrir nada, não sei quem que é. A polícia de Santão vai se identificar lá embaixo, junto com o síndico. Quando você vai aparecer com o síndico, daí eu vou abrir a minha porta. Que polícia, entre aspas, não poderia nem adentrar no prédio sem a presença do condomínio. Esse é um processo. A Polícia Federal, quando vai fazer qualquer ação em qualquer condomínio ou edifício, ele primeiro aciona o síndico, e o síndico acompanha toda a ação. Então, são processos que a gente tem que tomar cuidado. Não é simplesmente abrir a porta de casa. Celso, bateu na porta, abre lá, não. 2 perguntas. Primeiro, como é que você acha que nós, morando aqui na comunidade e chamando naturalmente mais a atenção, né, por estar aqui dentro de uma comunidade com vários condomínios, vários bairros, como é que as pessoas se poderiam organizar para fazer uma chamada geral, chamar todo mundo, educar? O que você acha que cada um de nós poderia fazer para ir já ajudando a qualificar esse processo aí? Bom, primeiramente, eu acho que cabe mais uma vez aquilo que eu já havia dito do exemplarismo pessoal. Eu acho que esse processo é bastante
é interessante a gente aplicar. Se cada um começar a se conscientizar que a necessidade de você se cuidar melhor, isso vai replicando. Eu acho que a gente melhorou muito. Perto do que Um dos exemplos é o que foi feito na Rua Cosmoética. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, nós não tínhamos calçado em frente ao CEEC e não tinha aquele jardim bonito. Nós tínhamos aquela grama lá, era tudo meio entrópico quando a gente vinha. Hoje não, está mais bonito. Depois, com o hotel, vai estar mais iluminado. Então, todas as pessoas que moram em condomínio vão vir a pé, não vão pegar seu carro, mas vai dar maior segurança para todos. Independente das árvores aqui próximas, né? Que a gente sabe que é um dificultador, mas isso, com a iluminação, com o hotel, vai trazer uma garantia maior de segurança. Melhor o bem-estar, porque né? o local já se tornou mais limpo, mais organizado, mais ordeiro. E isso traz uma satisfação maior para você poder andar com certa tranquilidade. Então, esse processo, aos poucos, isso está sendo realizado. Então, quando você planta grama num determinado local, isso ajuda um monte. Quando você planta qualquer tipo de plantação mais baixa, não aquelas muito altas, né, que possa esconder alguém, quando se faz a poda de árvore próximo a muro, você evita uma série de coisas, do marginal querer pular para dentro através daquela árvore. Então, você corta. Isso tudo, já aos poucos, nós estamos desenvolvendo isso. Então, foi colocado concertina em quase todos os condomínios, todos estão se preocupando mais, as câmeras de vídeo, né? Tudo isso ajuda. Eu acho que esse processo está sendo aos poucos desenvolvido. Mas, aos poucos que eu digo, porque precisa de dinheiro para desenvolver cada vez mais, né? A ideia era chegar e colocar uma câmera com longo alcance de 1 ou 2 quilômetros em 3 estágios dentro da Cognópolis. Então, seria com 30 metros de altura para você enxergar toda a Cognópolis. Esse seria o ideal. Então, fazer um processo mais de fiscalização em toda a área nossa, né? Ok, obrigada. Professor, como podemos sair da descoincidência vígio-patológica contínua, principalmente quando se mora numa grande metrópole? A epilepsia tem conexão com isso? Gostaria de mudar para Foz, que é uma cidade mais tranquila, mas não conheço ninguém aí e, por conta das crises, não me sinto segura para ficar sozinha. Tenho 23 anos e tomo medicamento Idantal. Olha, nós aqui temos gente que conhece bem e que passa pelo processo de epilepsia, tá? Epilepsia tem todas, todo lado tem. É só você estudar as coisas com calma. Agora, é preciso, sim, a gente ver todos os detalhes. Estuda a sua vida. Ela é de São Paulo. Professor, nos contatos telefônicos aqui do IPC, instalamos os EVs entre uma ligação e outra, além de rápida MBE, no início objetivando a asepsia do óleo pensene e o melhor rapport com os alunos e amparadores. O que o senhor acha dessa técnica? O resultado foi muito bom. Pai, se foi bom, então vamos em frente. É preciso ver o resultado sempre. Professor, a programação neurolinguística, considerada a partir do paradigma consciencial e dos aspectos multidimensionais e da cosmoética, não se revelaria como ferramenta evolutiva para as consciências do nosso nível evolutivo? Pessoalmente, faço uma releitura da PNL a partir do paradigma consciencial e da multidimensionalidade, assim como faço com a medicina e a psicologia, o que me auxilia a compreender diversos fenômenos, inclusive relativos ao pensene. Olha, eu sou ressabiado com o negócio da neurolinguística, que eles fizeram isso aí para dominar as pessoas. Então, é preciso de pôr muita cosmoética no assunto para o negócio funcionar. Quando se fala em paraneurolinguística, quase sempre tem influência de hipnose e lavagem cerebral, que isso aí foi feito para isso, igual aqueles processos do Silva Mind Control. Agora, se vocês puderem depurar o processo, muito bem, vamos em frente. É um processo para estudar. Aqui em parafatologia, a terceira linha, de cima para baixo, a bolha, você poderia falar sobre a bolha de segurança energética? Depois tem uma outra pergunta. Terceira linha. A bolha de segurança energética
já é feito aqui na Cognópolis. Todo o processo de energia, muitas vezes, essa bolha não é perceptível e não é vista por nenhum de nós, mas ela existe. Então, na Cognópolis, ela já existe um processo de segurança instalado. Quando você realiza o EV ou quando você faz o encapsulamento, esse processo também se chama uma bolha energética de segurança. É o mesmo processo. Certo, obrigado. Tem uma outra aqui, ó, na terceira também, de cima para baixo, em parafatologia. A atenção aos avisos preciosos da nossa, engasguei. Isso. % de visão e fogo. Preceptoria é aquele exemplo que eu dei de Brasília. É mais ou menos o mesmo processo. O processo que eu quis dizer é nesse sentido, que você tem alguma função específica e você recebe informação. Para que você haja ou você tenha uma ação para que as coisas não aconteçam durante algum trabalho que está sendo realizado. Você lembra quando eu falei Brasília? De tirar o ar-condicionado? É a mesma coisa, tem uma porta fechada lá e está cheia de entulho. Dificilmente alguém vai passar, mas alguém vai tentar passar. Então você tem que tomar algumas atitudes para que isso se torne uma realidade, que ninguém entre naquele determinado local. Então a informação vem específica para você. É como os amparadores estão ali te informando e você tem que tomar as suas ações. Você falou... Muitas vezes, essa informação vem para o EPICOM. O EPICOM chega e diz, ó, tem alguma coisa que não está legal. E você vai ter de procurar verificar o que está ocorrendo para que você possa realizar uma ação de segurança ainda maior. Então, algumas coisas que você não se ateve, são detalhes pequenos. Mas se você procurar, tenha certeza, vai aparecer quase que automático. É uma questão de busca também e de insistência. Senão vai passar desapercebido. Valeu, obrigado. Professor, eu só queria lembrar a menina que ligou, de 23 anos, que passou e-mail falando sobre a vontade de vir para a Foz e da questão da epilepsia dela, que a OIC tem aquele programa das redes parasociais que é para ajudar esse tipo. É bom ela entender, pois eu falei, tem que estudar, né? Tem que entrar em contato aí para ver sobre a senhora, essa pessoa da epilepsia. Muito então, bom. Tá. Celso, você colocou aqui, na última linha da primeira página, a desperticidade. Eu gostaria que você explorasse mais... Aonde isso? Em fatologia, a última linha, tá, da página 7. A questão da desperticidade com o Código Pessoal de Parassegurança. É o processo que eu disse, mais ou menos junto à taxologia lá. Quando você pega as informações que você... Como é que posso dizer para você? O sentido é de você estar alerta o tempo inteiro. É muito difícil isso, mas com o desencadeado do seu dia a dia, você realiza essas ações automáticas. É quase que automáticas. Você consegue, você estar andando ou em qualquer lugar que você vá, você consegue perceber as ações negativas. É como se você desenvolvesse seu parapsiquismo mais... mas ele é mais claro para você, ele está ali. É só uma questão de você prestar atenção e de ficar alerta. É o sinal, não é, a percepção é uma coisa, o sinal ele está sendo informado. Então, se você,
esperticidade, ela está mais para esse processo, de você alerta, ficar atento o tempo inteiro. É o que eu estava falando, se você for em qualquer lugar, em qualquer evento, e ficar parado durante um período ou sentado, você vai perceber uma série de detalhes de irregularidades que as pessoas praticam ou facilitadores para que as coisas aconteçam para ela. Então está lá um sinal, por exemplo, de chão molhado. A pessoa não está nem aí, ela está quase atropela a placa, ela não vê a placa. Então essa falta de atenção é que eu quero chamar a atenção para que você desenvolva isso, né? No sentido de você perceber mais as coisas. Quando você vai no aeroporto lá, isso acontece com a gente, né? A gente viaja muito, volta e meia você chega e deixa a tua pasta, daí você está conversando com outra, daqui a pouco você se liga, opa, minha mala, daí você puxa mais para perto, é como se fosse uma sinalética tua, mas a gente precisa ficar mais atento, né? Traz para junto ao corpo, na frente do coisa, nesse processo que eu quero chamar a atenção. Ótimo, obrigada. Tem um processo multidimensional nesse alerta todo também, né? É você estar alerta, você perceber o sinal, mas também estar atento ao extrafísico. Isso. Celso, em fatologia, na página 8, a terceira linha de baixo para cima, as frases de alerta em bulas e rótulos de medicamentos. As contraindicações, né, seria... Eu pergunto porque a minha mãe, ela toma mais ou menos uns 13 remédios por dia. E ela costuma ler as bulas. E ela se apavora quando lê, né? Então, quando eu a levo ao médico ou quando eu vou por ela, eu pergunto com relação às contraindicações. Aí eles dizem assim, olha, não leia as bulas, porque se você ler, você nunca vai tomar remédio. O processo que eu quis dizer é que normalmente é o contrário. As pessoas que não leem a bula, né? As que não leem. Mas eu acho que vai depender, eu acho que do médico, né? Se ele não fala sobre as contraindicações que podem ocorrer, eu não sei como é que sua mãe lida com o remédio, ela tem um controle dos remédios, horário direitinho. Sou eu que dou para ela. Mas tem uma caixinha específica com horário programado? Tem, mas ela não dá para deixar para ela tomar, não, senão ela toma errado. Esse é o processo. Eu acho que a questão de segurança seria nesse, né? Então, chegar, o médico manda tomar 10 remédios e você não ter uma caixinha com horário específico, dia específico, para que seja tomado o remédio. Isso é uma questão de organização, mas também é mais no processo de parasegurança. Você não se toma o remédio, daí logo 2 horas depois vai tomar o mesmo remédio. Sim. Então, é uma questão de se organizar nesse sentido. Tá, ok. Célcio, aqui na trinomiologia, página 9, o primeiro trinômio, você coloca autoparapsiquismo, autodiscernimento, autossegurança. Também poderia ser parasegurança, né? Trinomiologia, primeiro item. Qual é? O que seria? Que você coloca autoparapsiquismo, autodiscernimento, autossegurança. Também poderia ser parasegurança, né? Poderia. É que o processo é o auto, né? O parasegurança você amplia. Autoparasegurança. Exatamente. Quando você fala em parasegurança, você amplia. Eu quis focar só no processo pessoal, nesse sentido. E você pode ampliar esse item? O que você vivencia quanto a isso? Nesse processo aí, quando nós falamos em autoparapsiquismo, nós temos informações que chegam até nós, de forma sutis, muitas vezes, e nós não valorizamos. Então, daí falta discernimento. É nesse processo que eu quis dizer. Então, quando você tem a sinalética, tem a percepção, você tem o autodiscernimento de realizar a ação, você tem autossegurança. Quando você deixa passar o autodiscernimento, isso é bobagem. Você deixa de fazer a segurança, ou a autossegurança. Conseguiu? Obrigada. Não sei se
Quem já perguntou sobre a sua paradoxologia, você pode comentar sobre isso? Paradoxo de justificar a guerra em nome da segurança. Bom, isso nós vivemos atualmente lá na própria... O próprio Estados Unidos realiza isso quase que diariamente, né? Ele faz o processo de segurança do país atacando outros países. Foi o caso do Irã, né? Que tinha armas de destruição em massa, né? E simplesmente focaram na situação para atacar outro país. Mas os interesses eram outros, que era o petróleo, né? Então, essa pelo menos, é um dos exemplos, né? E eu acho que nós temos vários aí, hoje mesmo, no dia a dia, dentro desse processo, né? Da justificativa de guerra para se tornar mais seguro. Então, é só o aumento das armas, né? É o desenvolvimento cada vez maior. Vamos ter arma para... Mas isso é o propósito por trás, no meu ponto de vista, é muito mais financeiro. Ataque da defesa, né? Até que ponto, como que se dimensiona essa questão dos exércitos e da própria segurança em relação ao que é só defensivo, ao que é atacar os outros, que eu acho que isso é um grande problema, né? Um mau uso da questão da segurança, entre aspas, né? Em geral, no mundo em geral. Né? Essa justificativa tem voga, né? Nós vamos atacar outro país lá para dar segurança. É a mesma coisa os israelenses, né? Então, nós atacamos lá porque eles estão nos atacando. Então, fica um jogo entre dois povos lá. Mas o processo a gente sabe que é outro. A justificativa é essa. A justificativa, entre aspas, é essa. Mas tem coisas muito mais além disso, né? Celso, agora você já teve aqui, vou trazendo para Cognópolis, né? Você estava falando da bolha energética e tal. Você teve alguma experiência? Como é que você vê essa questão nossa aqui, dessa bolha da Cognópolis e a circunvizinhança assim, da fronteira? Você tem alguma coisa assim para acrescentar? O próprio professor Valdo já tinha informado dessa situação. Existe uma bolha na Cognópolis e as pessoas mal intencionadas, a tendência talvez é que algumas delas até possam passar mal. Então, desiste desse processo de querer realizar algum processo, vamos dizer, de assalto, ou realizar qualquer tipo de depredação na Cognópolis. Essa bolha já existe. Se nós percebemos, se a gente ir ao longo da Cognópolis a pé, a gente vai conseguir perceber isso com certa tranquilidade. O nível de entropia daqui até a Maria Bubiaque, ela é pequeno. Se você do Consalto para lá, aumenta mais. Então, em frente ao Consalto, existe um nível de entropia muito forte. Um pouquinho mais para baixo, lá perto do cemitério, existe outro, que é a Rota do Sol, parece, não sei, na rua de mão dupla ali. Ali tem outro processo entrópico também. Né? Aquela pôr do sol, tem uma favela ali. Mas são processos que quem dirige já consegue identificar onde que são esses bolsões de entropia que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. O número de acidentes aumenta, volta e meia acontece, a gente não tem volume, mas a gente sabe que acontece. Então, se a gente prestar atenção nesse processo da Cognópolis, é simples, pega um dia aí que não esteja muito sol e vai dar uma volta nas imediações da Cognópolis, a gente vai sentir esse bem-estar e essa bolha de segurança maior. Quem quiser pode fazer até à noite o processo, que seja acompanhado por alguém, né? Tenha mais segurança, para dar maior segurança. Mas o processo é esse, ela existe e eu acho que aos poucos, se cada um for se conscientizando desse processo, a gente vai evoluir muito no processo da bolha de segurança da Cognópolis. Celso, eu achei interessante aqui alguns aspectos na tua taxologia, na página 11,
Gostaria que você falasse um pouco a respeito do item 8, que é a organização, e depois do item 10. Bom, esse item 8 da organização, como nós falamos ali, empregar sempre o princípio básico da segurança, organização, limpeza e arrumação. Esse é um processo típico. Ninguém consegue fazer um trabalho de pesquisa com as coisas bagunçadas. Há de convir comigo. Se você não tiver um mínimo de limpeza, também você não vai... Imagina, você está lá pesquisando, está com uma ideia maravilhosa, aparece uma aranha. Já desmonta todinho. Então, a questão de limpeza exatamente, é um processo... Quando você tira esse processo de limpeza, né, você ajuda se ficar... Se deixar um pedaço de maçã dentro da lata de lixo, a tendência é um monte de formiga. Né? Se já está pesquisando lá e diz, pô, peraí, tem umas formiguinhas aqui. Então, esse é o princípio básico da segurança, né? Você deixar o mais organizado possível o seu ambiente. Quando você consegue fazer isso, você tem a certeza, você vai desenvolver esse trabalho. É o que eu falei aqui mesmo da rua cosmoética, né? Da limpeza e da calçada. Quando não tinha calçada, o processo era hoje já está bem melhor. Então você tem limpeza, você tem arrumação e você tem organização. Isso te dá outro visual, um ambiente favorável e agradável. Isso é muito importante. Eu vejo isso quando nós entramos na OIC, o processo quando você está entrando você entra pelo portão da OIC, quando estava mais limpo, o gramado, essa sensação, apesar de não ter árvore, mas a sensação é muito agradável. É um local, o ambiente é mais agradável também. Então isso ajuda muito. A tua associação da organização com a segurança, eu acho que é importantíssima, porque a gente associa a organização com saúde, com beleza, com limpeza, mas a associação da organização com a segurança é bem séria, bem importante você trazer isso para reforçar. Você pode aplicar isso em tudo. Em tudo. Pega teu carro lá. Se você não cuidar dos pneus e ir lá calibrar os pneus, se não fizer a revisão, uma série de outros detalhes, se não lavar o carro de vez em quando para limpar o vidro, para poder enxergar, por gasolina, usar o cinto de segurança, são todos os processos que você utiliza no dia a dia. Então a gente pode aplicar, está aí para ser feito segurança ou para a segurança, como vocês queiram, mas no dia a dia a gente pode fazer esse processo e facilitar. Quem sofre acidente é porque tem algum processo de desatenção, não está muito atento e alerta para as informações. E o item número 10, o respeito, acho que valia a pena também te falar um pouquinho. Ninguém lê cartaz, né? Cartaz está lá, não entre, cachorro. Não tem jeito, a pessoa vai lá e quer entrar justamente... O pessoal da Copel dá uma checada lá na luz para tirar, né, analisar o medidor e não ver a placa e passa reto. É o processo de você não dar atenção para esses detalhes. São detalhes muitas vezes desapercebidos, porque ninguém diz nada, né? É que não é um extintor de incêndio, né? Pô, tá lá extintor de incêndio, mas ninguém se apercebe onde que fica o extintor de incêndio. Todos aqui sabem onde que tem extintor de incêndio dentro do tertuliário? Onde que fica a caixa de luz? Qual é a melhor saída se acontecer alguma coisa? Não, e nem sabe usar o extintor também. Saber usar o extintor, eu acho que é um ponto. Então, esses processos são básicos, né? Você ter essas informações, você tomar alguma atitude, né? Então lá está a saída e chega na hora do tumulto, não sabe para onde sai. O que eu vou fazer? Por onde que eu vou? Por isso os bombeiros, na hora que a gente fez o projeto aqui, ficou bastante tempo indo e voltando nos bombeiros para acertar esses detalhes, justamente. Eu tenho percebido algumas coisas que o Corpo de Bombeiros, eles estabelecem um número e quantidade de extintores em determinado local. Eu acho que a gente, como dentro de um processo de segurança maior, a gente pode até comprar mais extintores e colocar em alguns locais. A gente tem levantado isso, né? A gente tem visto isso. Dentro da OIC, por exemplo, nós temos 3 extintores.
Um fica dentro do salão, um perto dos banheiros e uma na área administrativa. Na área consciência terápica não tem nenhum. Então, é um erro. O Corpo de Bombeiro não exige. Mas por quê? Se não exigiu, não vamos colocar? Não, vamos comprar e colocar um lá, pelo menos sabe. Está aqui, se tiver alguma coisa, é a profilaxia, né, que a gente estaria fazendo. Ok, obrigada. Tem que fazer extintor para mulher, porque aquele extintor lá é muito pesado. Como? Tem que fazer um extintor para mulher, porque aquele lá é muito pesado. Não consigo pegar. Você pede apoio para um homem fazer essa atividade. Celso, na página 8, é o último item da fatologia. O autoconhecimento mais profundo alicerçando a autossegurança. É na fatologia 8, o último item do primeiro parágrafo. O autoconhecimento mais profundo alicerçando a autossegurança. Você pode falar para a gente essa relação entre autoconhecimento e autossegurança? Eu acho que o processo nós podemos utilizar o exemplo da conscienciometria. Esse eu acho que é um bom momento. Quando se vai na Conscius ou realizar a conscienciometria, eu acho que é um bom processo. Você tem... ela te dá, a conscienciometria, ela te dá um diagnóstico sobre você. Ela só dá o diagnóstico. Você utiliza esse diagnóstico ou não. Então, o processo é maior. Você pode ter uma desorganização, uma dislexia, de um processo de não prestar muita atenção às coisas, que esse traço pode ser identificado. E você começar a focar em cima desse processo de segurança. Entendi. Não é a autossegurança mesmo é mais externa, a partir do autoconhecimento, nesses processos íntimos, né, íntimo e pessoal, que põe em risco exatamente. você. O processo de autossegurança também traz muito para você. Você desenvolve isso, aos poucos você desenvolve. Então, quando você sair daqui, você vou começar a prestar atenção agora. Tá. Não com alguns detalhes, né? Qual é o tipo de ação que eu devo tomar? Qual é o processo que eu devo tomar? Então, você está dirigindo o seu carro lá, o que você vai fazer? Eu não tenho esse tipo de percepção de deixar afastado o meu carro do veículo da frente. Olha no pneu. Enquanto estiver vendo o pneu do veículo da frente, ótimo. A partir da hora que você não vê mais o pneu, você está muito próximo. Então, se você precisa tirar seu veículo laterais, alguém frear muito rapidamente, se você quiser tirar, você não consegue. Você está preso. Então, se um veículo de trás também te forçar e quiserem te assaltar, vão te assaltar, porque você não deu distância no veículo da frente. Então, faz o experimento que se for para casa agora, com bastante atenção, é claro. Deixa voltado uma atenção maior se você consegue enxergar o pneu do carro. Se você conseguir enxergar o pneu do veículo da frente, tenha certeza, você vai ver que você amplia teu horizonte, daquilo que você está acostumado a ficar mais próximo do veículo. Sim. Isso também vai te ajudar para que o motociclista não risque teu carro na frente, porque quando fica muito apertado, o cara ele quer passar pela aquele coisa, acaba batendo no seu carro. Então, facilitam uma série de detalhes. Que é a direção defensiva, né? A gente vai ter até um verbete sobre direção defensiva. Direção defensiva, eu tenho um processo. Dentro da Polícia Militar, eu fui instrutor de direção defensiva. E esse processo de direção defensiva é ver e ser visto, né? Eu vou um pouquinho além. Procure ver o veículo que está à frente daquele que está à sua frente. Então, quando você está num caminho... É mais do que isso, é direção. Claro, é mais do que isso, porque se aquele veículo lá na frente frear, o que está na sua frente tem tendência dele frear e você vai dar tempo. Então, se eu estou enxergando o veículo, que é o primeiro, né? Não o primeiro na minha frente, mas o anterior a ele. Exatamente. Você vai ter chance de diminuir sua velocidade mais, o cara que vai estar atrás vai diminuir sua velocidade mais. Você diminuir menos rápido, né? Exatamente. Então, a tendência é todo um processo. É o que eu falei. Veja sempre o motorista que estiver à sua frente, ou aquele que vai entrar alguma coisa. Esse tipo de percepção vai ajudar um monte para se evitar uma série de atrapalhos aí. Tá bom, obrigada. Celso, tenho 2 ou mais perguntas para você.
Uma é aqui na página 10, na culturologia, a primeira linha da culturologia, no final, a cultura da segurança comportamental. O que vem a ser isso? Primeira linha da culturologia. Esse processo eu acho que é mais individual mesmo. É o teu comportamento, com as tuas ações. Quando você realiza segurança individual, pessoal, o comportamento está na sua ação, na sua cosmoética. Então, o simples fato de você não pensar mal de ninguém, você está fazendo uma profilaxia, você está fazendo uma segurança para você mesmo, certo? Então, é o que eu quis dizer, é o comportamento das ações cosmoéticas que você pratica. Agora, outra coisa, a gente está aqui construindo um bairro, constituindo um bairro, numa área que era anteriormente uma área rural. Então, isso é uma vantagem, eu acho, né? Então, tem muita coisa para ser feita num campo bem aberto ainda. Então, não tem muitas construções e as coisas a gente pode ajudar aqui o bairro pensando nisso. Você pensa em alguma coisa com relação à segurança e para a segurança que esteja ao nosso alcance, por exemplo, para os próximos 10, 20, 30 anos, que agora, vamos supor, agora é o momento, é tipo aquela cidade que está começando a crescer e o momento de construir o metrô talvez seja agora, mais tarde vai ficar muito mais difícil, esse tipo de coisa. Com relação à para-segurança? Eu acho muito difícil te dar essa informação, porque as coisas, o nível de violência, pelo menos que eu percebo, é bem maior do que os últimos 2, 3 anos. O processo de Conselho é muito mais, a violência tem aumentado gradativamente. Então, eu não consigo vislumbrar qual é o processo de segurança que nós vamos adotar daqui a 5, 10 anos, porque eu não sei se as coisas vão desenvolver muito mais. Esse tipo de violência que está crescendo, pelo menos a minha percepção, durante os 40 anos que eu vivi, eu nunca tive um medo realista das coisas. E hoje não, você parece que tem às vezes uma nuvenzinha negra que te indica que está muito ruim, o processo eu não sei se não vai piorar, entende? É mais ou menos a informação que chega às vezes. E isso me chamou a atenção, comentei um dia com a Vilise, acho que faz questão de um mês, desse processo. Parece que as coisas estão crescendo cada vez maior, e eu não consigo ver, é medo mesmo. Como é que nós vamos desenvolver isso, né? Como é que nós vamos realizar segurança maior se a coisa está degringolando, né? O menor, se ele tiver armado, ele vai olhar para a tua cara e vai te dar um tiro. É coisa, sabe? Como é que você vai lidar com isso? Então, quando você chegar, vai ser assaltado por um menor, você tinha uma série de ações que a gente poderia fazer até para poder realizar a segurança pessoal. Mas hoje em dia, eu não sei, se abrir a boca, se tentar conversar, o cara não gosta da tua cara. Sabe, esse bolsão que está sendo criado de insegurança, fica muito difícil. O que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que nós estamos no caminho certo. Devagar nós estamos fazendo as coisas que vai trazer o processo de segurança. Nós temos uma a mais, que é a intenção nossa, né? De nos bloquearmos, de criar essa bolha, o parapsiquismo, isso nos ajuda muito. Eu acho que o desenvolvimento de cada um também vai ajudar no processo. E teve uma coisa, falando para ilustrar, então eu falei anteriormente de uma coisa futura, lá para frente, mas tem algumas coisas realmente básicas que acontecem com a gente ainda que estão aqui, já são presentes. Por exemplo, a gente teve uma série de incêndios criminosos aqui ao longo da Bubiac, foi até o hotel, até o Golf. E o que aconteceu? Teve esses incêndios, e ali no discernimento, quando eu morava ali, o fogo veio avançando e ficou eu e a Paula Padilha apagando fogo, literalmente apagando fogo. E aí veio o corpo de bombeiros, tal, eles emprestaram os abafadores deles, aí foram para lá apagar o resto do incêndio, foi criminoso, então foi a rua inteira. E depois eles voltaram pedindo os abafadores para a gente, de volta. Foi horrível, porque você teve que devolver os apagadores e ver o fogo continuar avançando, né? A gente pediu até para eles esperar um pouco, aí a gente terminou de apagar. Depois disso, aí eu falei com o Richard, né, que você conhece, ele é
do Corpo de Bombeiros, né? E ele fez uma série de abafadores, que é uma ação assim, mínima, né, em matéria de incêndio. É bem... até primitiva, né? Assim, não, é primitiva, mas é o que normalmente se utiliza e adianta. É mais viável do que colocar hidrante agora para a gente, né? Nesse momento. Então ele mesmo confeccionou mesmo e fez ali e colocou. Mas o que aconteceu? Como a gente não pensou nisso antes, a gente só fez depois que já aconteceu. Por sorte, o incêndio não aconteceu, não teve nenhum prejuízo maior, mas é a precaução do processo, né? O que são abafadores? É como se fossem umas pás, assim, ele é de borracha, assim, um cabo, como se fosse um cabo de vassoura, só que ele é mais forte, e um quadradão, assim, de borracha. Pode ser pneu de automóvel. O Corpo de Bombeiro utiliza as próprias mangueiras antigas, eles cortam mangueiras em pedaços, né, pequenos, 3 ou 4, e prendem tipo de um pedaço de ferro ou uma pá, né, com madeira, para poder abafar. Então você usa como abafador para incêndio ou galho de árvore. São duas coisas que você pode utilizar. Só que o abafador é mais interessante. Mas o Corpo de Bombeiros mesmo não tinha mais. Então, quando eles levaram, a gente ficou sem, assim, né, na época. Então, você vê, até ele está precário para eles também, né, essas coisas. Né, porque eles, às vezes, no meio lá do mato, às vezes a mangueira... Não, você não consegue entrar muitas vezes. Eu fui apagar incêndio em mata, né, e em pé de morro. É a coisa mais difícil que tem, não é impossível quase, porque é muito fofo, as raízes se aprofundam, né? Então se fica 1 metro, 1,5 metro em cima de folha e galho, e você apaga a parte de cima, daqui a pouco a parte de baixo lá tá pegando fogo outra vez. E para você bater no meio de um abafador, ele é alto, né? 2, 3 metros, você bate na coisa e você não consegue. É muito difícil. Mas o problema foi esse, né? A gente não ter pensado nisso antes, só depois que aconteceu, por sorte, não teve grandes prejuízos, mas aí a gente já se mobilizou, aí ele fez isso e a gente espalhou pelo discernimento, na verdade. Esse processo, o processo do abafador é interessante, o CEEC ter, a OIC ter o discernimento. Não é isso, pode ser feito, não tem, é só correr atrás que as coisas tem para vender, até na equipe, eu acho que tem para vender esse material. É interessante, o que é mais viável para quem tem muito mato, o OIC tem, o discernimento tem, Vila Consciência tem, é sempre deixar o mais baixo possível, não deixar muito alto. Se ficar em meio metro, as coisas ficam muito difíceis de ser apagadas. Quando está muito baixo, a coisa fica mais tranquila, que daí você consegue controlar com o abafador, não há necessidade de água, nem de caminhão do Corpo de Bombeiro. A gente mesmo consegue fazer isso. Agora, quando está muito alto, as coisas daí extrapolam e fica difícil. E teve mais uma coisa, sem me alongar muito, mas me alongando. Teve um outro incêndio aqui, que foi ali bem na frente do discernimento, ali já na Felipe Vancha, perto do Rio. O que aconteceu? Tem um hidrante que fica no Campo dos Sonhos. O Corpo de Bombeiros precisava abastecer de água o caminhão. Quando chegou lá, a chave para abrir o hidrante não era a chave que eles tinham para abrir hidrante. Então era outro tipo, não tinha um padrão, uma padronização. O que aconteceu? Tinha um hidrante lá, mas não teve como usar. Isso prolongou o incêndio, na verdade, também. Eu não sei se o hidrante é antigo demais ou mais moderno. Então tem que ver o pessoal do Corpo de Bombeiros nesse sentido. Eles deveriam ter, no mínimo, as duas chaves. São hidrantes diferentes, né? Para poder acionar. Agora, eles têm bomba também, que eles poderiam tirar a água do rio Tamanduazinho. É um outro processo. Veja só, Corpo de Bombeiro está careca de ficar apagando incêndio. Apagar incêndio não é fácil. Então, para eles, se você diz, está pegando fogo aqui, dificilmente eles vão. Não, tem um outro atendimento, não podemos agora. Quando é incêndio de casa, as coisas ocorrem mais. Quando é incêndio de campo, é muito complicado. Ele judia muito. Então, daí se joga 2, 3 caras do Corpo de Bombeiro para apagar incêndio de mato. Mas o que aconteceu é o seguinte, no dia eu liguei direto para o Richard. Aí o Richard ligou, ele estava de folga. Ele ligou direto, então não teve isso. Porque ele conta que é o seguinte, cada 20 telefonemas, 19 são trotes. Então, eles não podem sair, todo telefonema que tem, eles saem. Então, pois é. E apagar incêndio não é fácil, né? São vários incêndios, ainda mais de campo no verão, né?
Então, para eles não é fácil. A mesma equipe é 24 horas, eles trabalham 24 horas. Então, se pegar um incêndio de campo de manhã, um de tarde, e outro no final da tarde, não tem corpo que aguente apagar tanto incêndio, né? Para eles é muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa profilaxia de ter o material e também deixar o máximo possível, o mais baixo possível, o mato também, para facilitar, né? É. Você poderia aprofundar, eu achei interessante o seu ciclo na página 9, o ciclo parapsiquismo ativado, para perceptividade desenvolvida e autoparassegurança instalada. Página. Eu achei ele bem interessante. Você podia falar um pouco? Esse processo do parapsiquismo ativado é você estar mais ou menos lúcido para as percepções do extrafísico, né? Esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes essas percepções são sutis, né? E você às vezes não valoriza esse tipo de parapsiquismo. Você vê a informação, se deleta e não valoriza. A paraperceptividade desenvolvida é justamente esse processo, né? É você acreditar mais naquilo que você está percebendo, nas suas intuições, nos sinais que são sendo fornecidos para você. E Autoparassegurança, né? E o de parassegurança é esse processo todo, né? É você estar atento às parapercepções, fazer a análise lúcida dessas parapercepções para que você desenvolva uma segurança maior sua, né, pessoal. Valorizar mais essas percepções que a gente tem e às vezes não valoriza isso. Eu acho que tudo isso, porque muitas vezes o que acontece? É feita a prevenção com antecedência, mas como você não teve um problema maior, você desvalorizou aquilo, entendeu? Muita coisa pode acontecer conosco, mas quando você atua, você faz a profilaxia. Esse eu acho que é o processo. É a mesma coisa. Você instala uma câmera para verificar a entrada de pessoas. Só que você não faz a valorização desse processo. Você não consegue mensurar quantas pessoas deixaram de entrar por causa daquela câmera. Você entendeu o processo? Quando você coloca uma placa, cão bravo, quantos ladrões deixaram de entrar na sua casa por causa daquela placa? Você não consegue mensurar isso. Então, o que eu chamo a atenção é para esse sentido. É para você valorizar muito mais as informações que veio para você. E você pensa, através dessa sua pesquisa, que o fato de a gente trabalhar mais as nossas energias e tudo isso pode ajudar? Claro, eu tenho certeza. É dito diariamente, né? Faça ver, faça ver, faça ver. Isso ajuda você a desenvolver o seu parapsiquismo, a sua sinalética, os sinais, participação de dinâmicas ajuda em muito você aumentar suas parapercepções, né? Eu acho que o caminho é esse, desenvolver cada mês mais. Quando você tem informação do extrafísico, é muito melhor. A má intenção, você muitas vezes pode desenvolver esse processo. Quando uma pessoa mal intencionada, você percebe. Se você estiver atento, você vai perceber. Às vezes uma pessoa não te diz nada, simplesmente chama a sua atenção. Se chamou a atenção, presta atenção. É mais ou menos por aí. Você está no local, você não conhece a pessoa, e você olha para ela e ela está olhando para você, opa, tem alguma coisa. Por que estava olhando? Se não é você que criou esse problema. Então, esse tipo de atenção você precisa estar mais balizado. Está lá no shopping, tranquila, com uma amiga, com um namorado, alguma coisa, e você olha, a pessoa está olhando para você. Opa, chamou atenção por quê? Por que chamou? Ou porque ela chamou a atenção de você, né?
Fica atento nesse processo que você vai ver. As pessoas mal intencionadas, as sinaléticas sempre vão chegar com antecipação. Sempre, sempre, sempre. Isso não tem. É só ficar alerta e atento. Obrigada. Álvaro Betógrafo. Eu comecei a observar que nas ruas onde há quadras inteiras com muro, sem interrupção, isso caracteriza o lugar de perigo. Então, mudo para o lado da rua onde há mais casas. Isso tem sentido? O que ele está querendo dizer? Uma rua com muro? Que o negócio de muro, onde tem muito muro, acha que a pessoa que acha que tem pouca segurança. Onde as casas são abertas, tem mais. Eu posso discordar. Eu acho isso difícil. O meu grau de visualização é maior, desde que não seja aqueles muros que tem uma saliência maior que a pessoa possa se esconder. Eu prefiro andar sempre do lado do muro, vai me dar mais segurança do que ao lado de uma casa. Se o muro for baixo, a pessoa pula na tua frente com uma arma em punho, você já não sabe nem o que fazer. Enquanto que o muro não, tem uma dificuldade maior. Mas, Celso, eu já vi uma entrevista com prisioneiros, né? Que, aí, não a pessoa que está andando na rua, mas a pessoa que mora com aqueles muros muito altos. Os rapazes estavam falando lá que eles preferiam muros muito altos porque eles levavam tempo para observar toda a movimentação da casa. Mas quando eles conseguiam pular, aí eles estavam em segurança do lado de dentro. Entendeu? Isso é verdade mesmo? Eu vi uma entrevista com eles. Não, essa entrevista, tem um livro, eu não sei o nome, mas foi um coronel da Polícia Militar do Estado do Paraná, que eu conheço ele, hoje ele é comandante-geral da Polícia Militar, foi ele que escreveu esse livro, e ele fez várias entrevistas com marginais. Tem dois viés nesse sentido, né? Eu particularmente, se for condomínio fechado, eu acho que tua casa pode ficar aberta sem problema nenhum. Só que minha casa vai ter câmera lá para mim ver, poder visualizar dentro, fora e lá na frente, em tudo que eu possa visualizar. Agora, a questão de uma casa comum, eu preferia também o muro alto, independente do marginal entrar. Porque a dificuldade para ele entrar dentro da minha casa vai ser maior. Porque eu vou colocar uma série de obstáculos. Enquanto que, se ele entrar lá, depois que ele entrar, não tem o que fazer. Não vai te resolver o problema. Se a tua casa estiver aberta e ele pular, ele vai te trancar dentro de um quarto, dentro da sala, e ninguém de fora vai ver. É o processo mesmo. Claro. Então, quando você deixa aberto, um muro é um facilitador. Muro baixo, todinho aberto. Essa casa que eu vou, é o mais fácil para mim. Agora, se eu colocar um muro alto com concertina, sistema de alarme, estou dificultando. Disse, não, essa casa é muito difícil, não vou. Eu vou contrário ao que eles estão informando, entendeu? Claro que se eles entrarem lá, eu estou ferrado. Mas eu estou ferrado do mesmo jeito, se entrarem de uma forma ou do outro. Não vai modificar muito. Porque a partir da hora que entrar dentro da tua casa, vai te estoprar, vai te matar, já aconteceu daí. Agora, quando eu dificulto as ações para que o marginal adentre a minha casa, eu acho que é o ideal. Pelo menos eu vejo nesse sentido. Você deixar tudo aberto, o que acontece? Todo mundo está vendo tua casa de frente e teu jardim lateral. Mas dentro da tua casa, a cortina fechada, a porta fechada, ninguém vai ver. As ações deles vão ser as mesmas. Essa é uma visão particularizada minha, tá? Professor Celso, moro num condomínio composto por 8 casas. Minha casa é a primeira, fica de frente para a rua, que é bem movimentada. Atualmente estou síndica do condomínio. E como já conheço um pouco sobre bioenergias, tenho consciência da importância da manutenção de um pensene rígido, pois percebi que desde que assumi essa gestão, os conflitos entre os condomínios amenizaram, embora me preocupe estar tão exposta quanto a segurança e os demais moradores. Poderia dar algumas dicas de como manter a minha autossegurança e dos meus vizinhos? Aplica tudo que tem de técnica aí, câmera de TV para checar, sistema de alarme, concertina, se puder porteiro, são 8 casas. O custo é alto, mas a vida também tem um custo alto. Então, acho que a prioridade é nossa, né? Vamos cuidar da nossa vida. Vai gastar mais? Parece que a vida é mais cara.
Então o processo é mais segurança da vida, né? E não nesse processo. Gasta-se e aplica-se da melhor maneira possível. Isso vai trazer mais segurança para todos os condôminos e para você também. Acho que o processo é esse. Professor Celso, você pode comentar o fato de que muitas agressões e ataques que podem ser causas de insegurança são usados como meio de segurança? Você poderia ainda comentar um ditado comum no meio esportivo? O ataque é a melhor defesa? No nosso caso, não. Eu acho que não é por aí, não. Esse processo de ataque, eu acho que a gente tem que ter discernimento e tranquilidade, paz íntima nesse sentido. Qualquer ação mais contrária ou violenta para qualquer marginal vai ser sentida. Então a recíproca vai ser verdadeira. O processo de ataque dele vai ser maior. Então eu acho que isso aí não cabe. O ataque e defesa aí tem que mensurar muito bem. Eu acho que, mas não cabe. No meu ponto de vista, como militar, você tem algumas ações, mas no particularizado, hoje eu não tomaria atitude nenhuma. Deixa, leva tudo que tem direito e vou ficar quietinho, apaziguar serenar minhas energias o máximo possível para que não haja nenhum antagonismo contra a pessoa. Eu acho que o marginal hoje em dia... Agora aqui uma pergunta de um ex-policial militar do CPI 7. Ele é sorocabano, terra de Baltazar Fernandes, que é o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então ele pergunta o seguinte: professor Celso, nas máximas, página 11, poderia fazer o cotejo entre os itens 4 e 5, transmigrações e universalismo? Sou formado em segurança pública em São Paulo. E já tive muitas vivências a respeito da parassegurança citadina nas cidades em geral. Esse processo da transmigração, aplicação da parassegurança interplanetária. Hoje em dia é o nosso processo de segurança, né? Várias pessoas já foram transmigradas pelo próprio processo da violência de grupos, né? Até etnias. Então, o processo da transmigração consideramos como um desenvolvimento da segurança pessoal, né? Do próprio ambiente que nós vivemos e desse planeta, né? É assim que eu vejo. Acredito que quando criança tive a mediunidade trancada. Ainda sinto a presença de consciências. Porém, não consigo desenvolver meu parapsiquismo por mais que me empenhe. Isso pode ser um sintoma do trancamento, está na cara que é. Agora, o que é que se passa? Tem um jeito, é você que tem que destrancar isso aí. Isso é através do EV. Começa a fazer o EV, que pouco a pouco você deslancha. Isso aí é processo que eles mexeram com a energia, são as energias gravitantes, isso é processo tipo assediador. Possivelmente é o que te fizeram na infância. Agora, você consegue superar isso, porque quem manda em você é você mesmo. De modo que o problema é ter confiança e insistir. Tem que perseverar no processo, mas você consegue. Você concorda também que a questão da visibilidade é importante para a segurança? Por exemplo, a questão dos muros em escolas, a transparência dessa limitação dos espaços também permite uma certa segurança, né? A integração da escola com a comunidade, e a comunidade podendo observar o que está acontecendo dentro também traz uma certa segurança, não? Nesse sentido, sim, do que você está falando no processo de escola, ela daria maior transparência. Mas é temerário também no processo de quem está interessado nas crianças. Em algum sequestro, qual é a atividade, que roupa que está vestindo, quem vai... Exposição, né? Exatamente. Então, existe uma exposição aí. As pessoas mal intencionadas podem estar escolhendo, né, entre aspas, qual é a criança que vai ser abordada. Então, é uma faca de dois gumes aí nesse sentido. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação ponderada de cada local. Eu acho que as escolas fechadas,
elas trazem maior segurança tanto para as crianças como para os professores, né? Você não sabe quem está vendendo droga, é fácil de passar, enquanto que o muro as coisas ficam mais difíceis da conversa, né? Então, chamar a criança próximo de um local com cerca aberta é muito mais fácil. Então, pode passar desapercebida de uma orientadora, qualquer ação marginal numa criança. Então, acho que essa questão de segurança tem que ser medida muitas vezes. Ela tem dois viés aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que o ambiente agradável dentro de uma escola, mesmo com muro alto, que deve ser maior ampliado, maior elaborado, do que simplesmente deixar tudo aberto. E outra também que a gente não sabe, né? Você vai deixar aberto, mas do lado ali um terreno que está baldio. Então vai poder passar cobra, aranha, pode afetar as crianças. É importante ver o contexto, realmente, se pode haver essa maior integração da escola com o contexto ou não, né? Não, é isso que eu estou dizendo. A escola... Se a vizinhança ajuda a vigiar a escola e se faz parte realmente do contexto da escola, né? Se eles participam do que está acontecendo na escola. Eu prefiro pensar muitas vezes que hoje em dia está muito difícil ver quem é quem no contexto urbano, no contexto humano nesse processo. Então, as ações que a gente tem que tomar para realizar proteção das crianças, eu acho que devem ser adotadas da melhor forma possível. Se nós formos particularizar se o vizinho está bom intencionado, tem muita gente boa intencionada e infiltrado com outras ações, né? A gente sabe disso. Então, vai lá, professor que abusa de criança que está em grupo de escoteiro, grupo de não sei o quê. Então, a gente tem que... Essas ações têm que ser analisadas de melhor. O nível de conréu que está aparecendo, a patologia está aumentando, pelo menos na minha percepção, né? Tá bom, obrigado. Gente, eu estou aqui com um comparativo da mini tertúlia e tertúlia do mês de abril, que hoje se encerra, né? Então, nós vemos que foram 2.268 pessoas na mini tertúlia e 1.494 na max tertúlia, essa da tarde. A média da mini tertúlia é 76 pessoas e essa da tarde 50 pessoas. Agora, só nós tivemos 4 dias que à tarde teve mais gente. Foram 3 quinta-feiras e uma segunda-feira. Essa segunda-feira eu não sei bem o que aconteceu. Mas é que de manhã foram 43 pessoas e 68 à tarde. O único dia que teve mais. Acho que foi o feriado, parece que foi isso. Então o povo apareceu mais. Agora, o dia que teve mais gente foram 137 pessoas de manhã e 84 à tarde. Foram mais de 200 pessoas num dia só. Teve um outro dia, sim, logo em seguida. Foi um sábado e um domingo. Isso, mais ou menos, está dentro dos conformes da média da turma por aqui. Professor Baldo, aqui em DEM, poderia aclarar o término de enunciatum interaxiologia, el que todo está ordenado de forma aritmética e matemática? Poderia clarear para alguém que não conhece tanto dessa matemática, não? Aqui você está falando do enunciatum, é isso? Na vida humana ocorrem sempre eventos dispostos em ordem aritmética ou matemática, em função da aplicação de números, algarismos, tempo, espaço, em ocorrências integradas, interativas e sucessivas, inclusive no âmbito multifacetado das pesquisas da conscienciologia. Quer dizer, a maioria dos processos mesmo, vamos dizer, os eventos têm sua relação, há um processo entre eles de integração, há uma interação. Então é bom a gente ficar de olho nisso na questão dos eventos. Eu estou mostrando isso pelos fatos. Eu peguei um dia
assim, no escuro. Cheguei lá e fui ver o que é que havia no painel dos desafios, lá na recepção, a sala de recepção do CAEC. E eu, então, escolhi 10 eventos que estavam em andamento, tudo com números, só para mostrar a diferença que tinha. Lá tinha muito mais do que isso. São sempre centenas que tem. Então, é importante a gente ver como é que a aritmética e, às vezes, a própria matemática influi nos problemas que acontecem conosco. Então, na eventologia e na experimentologia sobre os acontecimentos, é muito importante a gente ver isso. Como coisa curiosa, eu venho de um apartamento 111 e agora aqui me tocou o 1111. Los unos están como curiosamente, no tem que ver con este tema así, son cuestión de números que se repiten en mi vida, ¿no? Curiosamente. Agora, eu penso que muitas coisas dessas têm a sincronicidade no meio. O problema é estudar. Né? Vamos estudar os fatos, ao sinergismo dos acontecimentos. Celso, você poderia comentar o primeiro e o último mitos da mitologia, na página 10, em relação ao seu tempo? Qual? Corpo fechado e o último mito da proteção divina. Cultologia? Página 10. Mitologia. O que você gostaria de saber? Do corpo fechado, você está falando sobre a vulnerabilidade do holossoma? Exatamente. Quando você fala o mito do corpo fechado, é que o simples fato de você tomar algumas atitudes, nada vai acontecer com você. E não é a realidade, né? Nós sabemos disso. Eu sou conscienciólogo e eu acho que nada vai acontecer comigo. E não é bem assim. Eu acho que a gente tem que ter discernimento suficiente para as ações profiláticas, ações de preventivas, devemos adotar. Mas também não devemos achar que nada vai acontecer conosco. Jovens geralmente são imprudentes nesse sentido, né? Exatamente, mas muitas vezes nós mesmos deixamos de adotar algumas atitudes e achamos, isso não vai acontecer comigo. Eu acho que não é bem por aí. Entendi. E o último mito da proteção divina. Esse é o processo, né? Religioso, né? Esse é o processo, graças a Deus, né? Deus me protege, tem um anjo da guarda. E místico também, né? Achar que os amparadores vai proteger. Mas esse processo, eu acho que todos esses processos a gente tem que fazer uma avaliação. Nós somos vulneráveis, nós sabemos disso. Então, você dirigir em alta velocidade, fazer uma ultrapassagem não condizente e acha que, não, eu consigo. E não é bem assim. A gente tem que estar... Existe o assediador, existe o amparador. E a gente tem que ter lucidez para trabalhar melhor as nossas ações. Sim. Ficar atento e a questão da profilaxia também, né? Porque você vai fazer uma assistência que você vai estar protegido pelos amparadores. Você tem que fazer a gente tem que saber se tem banca para fazer essas coisas também, né? Muitas vezes a gente não tem e vai querer bancar alguma coisa que nós não temos competência para fazer. Então a gente tem que ter discernimento o suficiente lucidez para agir nesse tipo de ação. Tem que saber o limite de cada um, até onde que eu posso ir. Eu quero lembrar que aqui no CAEC a gente confia muito nos amparadores extrafísicos, mas colocamos concertina nos muros. Agora, Celso, nós esperamos de você mais uma série de verbetes sobre esse assunto, que é muito importante. Você está vendo as perguntas, o processo todo. Me ajeita aí, me represente aí perante ele, para ele fazer uma série de verbetes. Aí tem muita coisa sobre segurança que você pode entrar nos detalhes. Faça isso para nós. Você é o maior mestre da história aqui para nós. Como é que faz? De modo que você é o amparador
intrafísico maior que nós temos na redondeza. Você tem que aparecer, Feio. Confiamos em você. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro Presença, 26 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Mercedes, curso avançado de saúde consciencial. Nielsen, terceiro encontro de serenautas e primeiro fórum de serenologia. Daiane com 5 baia. Nilsa, druidas e celtas. E Eumar, Conselho dos 500. Obrigada. Boa tarde, amigos. A OIC convida a vocês ao curso avançado em saúde consciencial. Este curso vai ter aulas teórico-práticas, campos bioenergéticos e dinâmicas consciencioterápicas. É um curso de 12 meses de duração, com módulos mensais. O primeiro módulo começa, tem início, el 18 e 19 de maio de 2013, em sábado e domingo, de 9 a 18. Para maior informação, pode visitar o site www.oic.org.br ou chamando ao telefone 45 30 25 14 04. Não percam este acontecimento e saibam mais de vocês mesmos. Boa tarde. Eu, em nome da Aracê, convido a todos da CCCI a participarem do terceiro encontro de serenautas e primeiro fórum de serenologia na Aracê, a realizar-se do dia 12 a 14 de julho, no campus da Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo. O objetivo é passar um final de semana lá, com todos nós, no Holopensene da serenologia, e conhecer mais sobre o laboratório serenário. Os interessados podem entrar em contato por e-mail com fórum@arace.org ou então comigo pelo telefone 45 9102 6960. Obrigada. Boa tarde a todos. Amanhã é 1º de maio, feriado, e nós teremos um Consim Cobaia da Conscius, que inicia a partir das 15 horas, aqui no CAEC. Então, quem tiver interesse em trabalhar um pouco mais a sua autoexposição, o realismo da sua autoimagem, está convidado, e também treinar e dar heterocríticas, está convidado, então, a participar do curso. Nós ainda temos 4 vagas remanescentes e o total são 10 vagas, tá? Então, todos estão convidados. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Druidas e Celtas, o qual será realizado no auditório da CIP. Será ministrado pelo professor João Ricardo Schneider, o dia 5 de maio. Os temas principais a serem abordados é a origem histórica do povo celta, a cultura celta e o papel dos druidas, parapsiquismo na cultura celta, Merlin e as lendas arturianas, influência céltica na cultura ocidental. Os telefones para contato é 045 2102 1421. Repetindo, 2102 1421. E o e-mail é cip@cip.com. Obrigada. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida a todos, conselheiros, a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia, que vai realizar-se no dia 23 de junho de 2013, domingo. Qualquer assunto ou tema relacionado com a Cognópolis Foz e que possa repercutir na comunidade são passíveis de ser enviados para avaliação e deliberação em Assembleia. As pautas com assuntos poderão ser enviadas para o e-mail contato@c500.org.br ou depositadas diretamente na urna do Conselho dos 500, que está exposta na saída do tertuliário. Obrigado. O verbete da manhã é binômio psiquiatria conscienciologia, especialidade integraciologia, autor professor Luiz Ferreira.
Obrigada e boa tarde a todos.